Bem-vindos ao canal do Instituto de Economia da UFRJ. Esse é o programa Crise, os impactos da Covid-19, e eu sou Ronaldo Bicari. Hoje nós vamos discutir a questão dos militares. E nós estamos aqui com o professor Eduardo Costa Pinto e o professor Manuel Domingos Neto. O professor Manuel Domingos, ele é graduado em História pela Universidade de Paris, é mestre em Sociedade e Economia na América Latina pela Universidade de Paris III, em 1976, é doutor em História pela Universidade de Paris III. O Manuel, ele foi editor da revista Tensões Mundiais, foi coordenador do Observatório das Nacionalidades e foi presidente da Associação Brasileira de Estudos de Defesa. Manuel trabalha sobre o tema construção das nacionalidades e do Estado-nação, organização militares e política internacional. O Manuel, portanto, discute esse tema, que é o tema dos militares, desde os anos 70. Então, uma pessoa profundamente experiente nesse tema. É por isso que nós convidamos o Manuel para conversar hoje conosco. Para começar essa nossa conversa, eu faria a seguinte pergunta, tanto para o Manuel, depois para o Eduardo Costa Pinto, por que discutir o tema militares no meio da crise do coronavírus? Ou seja, por que esse debate ele é um debate importante? Por favor, Manuel. O militar é importante em quaisquer circunstâncias. Particularmente importante quando ele tem uma trajetória de protagonismo político. Então, hoje, em plena crise do coronavírus, nós assistimos os militares com presença destacada em todos os países. Em situações extremas, de emergência, os militares são chamados regularmente. Agora, aqui no Brasil, talvez na América Latina, em especial dada a trajetória de proeminência política, ou de interferência na vida política, ao longo do período republicano. Eduardo, por favor. Se a gente olhar o que é o coronavírus, os impactos tanto na economia quanto nos sistemas de saúde, e muito já tem designado essa característica como uma espécie de economia de guerra, um tipo de economia de guerra. Porque se, por um lado, você tensiona fortemente os sistemas de saúde, tá? Isso requer coordenação, planejamento governamental, apoio de construção rápida, por exemplo, de hospitais de quarentena. Então, as Forças Armadas têm sido chamadas em vários espaços nacionais para esse tipo de apoio. Ou seja, se você tem uma situação que se assemelha em algumas dimensões com a questão da guerra, as Forças Armadas aparecem como elemento de suporte. Agora, especificamente no caso brasileiro, acho que isso ganha uma dimensão muito forte, porque, na verdade, não tem como negar, os militares hoje estão na política brasileira. Eles ficaram muito tempo fora da política brasileira, mas eles entraram a partir da eleição, da última eleição, a partir de 2008, 2019, eles entraram como um componente político, como um ator político que não fazia há muito tempo, desde a saída desde da redemocratização de 85. E eles voltaram com força. Então, nesse sentido, discutir os militares tem um ponto que é um apoio específico nesse momento da crise, mas, além de tudo, no caso brasileiro, ganha uma dimensão maior, porque eles passaram a ser um componente da política brasileira. Eu acho que o quanto deveriam ser ou não é outra coisa, mas eles hoje são um elemento da política brasileira. Então, acho que esse é um pouco do que a gente vai discutir daqui para frente. Você me permite, Eduardo? Claro, eu acho que os militares sempre são importantes, aqui ou em qualquer país, no jogo político. A sua importância, às vezes, é silenciosa, mas eles são fundamentais. O Estado, uma força armada potente, capaz,
pronta para intervir, né? Ele não participa do jogo de poder necessariamente, mas no plano da política ele é efetivo. Então, não sei se seria justo dizer que eles saíram da cena. O que aconteceu é o seguinte: eles deixaram o governo. Eles deixaram o governo depois da ditadura militar, com a redemocratização, mas persistiram influindo. Os militares são importantes nas relações internacionais, importantes na convivência com os vizinhos, importante na política interna. Por exemplo, nenhum governo, no período de redemocratização, deixou de saber ou ignorou a existência de um instrumento militar capaz de garantir, por exemplo, a lei e a ordem. Mesmo que eles não fossem usados nisso, a sua importância era clara, né? Era indiscutível. Agora, o que talvez desperte atenção e intrigue é o que eu chamei de protagonismo político. Esse protagonismo, como o Eduardo mencionou, começou a ser evidenciado no movimento pela deposição de Dilma Rousseff. E foi num crescendo ao ponto em que chegamos, quando alguns dizem que o presidente operacional, entre aspas, do Brasil é o general Braga Neto. Mas nós não estamos, talvez, acostumados a refletir sobre o processo histórico e a dinâmica política com a presença militar, mas eles são importantes em tudo e por tudo, né? Por exemplo, na produção científica e tecnológica, foram fundamentais. Os militares foram peças-chave na fundação do CNPq, na direção do CNPq. A CAPES também teve a consolidação da CAPES. Não nos esqueçamos que o almirante Álvaro Alberto é um dos fundadores da Academia de Ciência e por aí vai. Enfim, foram importantes também, por exemplo, na repressão ao mundo acadêmico, né, durante toda a ditadura. Enfim, há nuances nessa participação dos militares na vida política lato sensu. A vida política lato sensu. Não se concebe Estado nacional, né, sem instrumento de força. Aliás, não se concebe Estado sem instrumento de força. Esse instrumento de força assume ou não a direção do Estado. Aí é que está a questão. No caso brasileiro, eles assumiram com muita frequência, com muita assiduidade e muito impacto ao longo do período republicano. Mas uma das coisas que, pelo menos, estão colocadas na mesa é justamente esse protagonismo, né? Esse protagonismo político, que, na verdade, esse protagonismo ele se tornou maior justamente a partir da eleição do presidente Bolsonaro. Então, a partir daí, os militares adquirem um maior protagonismo e até nesse momento agora da crise, né, do acirramento da crise, existe essa questão sobre se os militares têm o maior controle, se tutelam, se não tutelam o Bolsonaro e coisas desse tipo. Então, eu gostaria de saber de vocês isso, né? Quer dizer, começando, digamos assim, do início, né? Qual foi o papel dos militares na eleição do Bolsonaro, para que eles tivessem, no desdobramento, tivesse esse protagonismo, né? Supõe-se que só tem esse protagonismo porque tiveram um determinado protagonismo na eleição, enfim. Eu gostaria que vocês falassem um pouco sobre isso, né?
digamos assim, começando do início, né? Qual foi o papel dos militares na eleição do Bolsonaro? Meu ponto de vista foi fundamental. Bolsonaro é cria da instituição militar. Ele não existiria, essa figura Bolsonaro, ela não existiria, ela é impensável fora da corporação. Foi na corporação que ele teve a oportunidade de estudar. Foi a corporação que lhe deu uma patente. Foi a corporação que não permitiu a sua carreira nas fileiras, mas que também não condenou pelo terrorismo que praticou. Bolsonaro deveria ter perdido a patente, deveria ter abargado bons anos de cadeia, e no lugar disso ele foi protegido. Foi nos militares, no ambiente militar, que ele conseguiu votos para se eleger ao longo de décadas. Foi defendendo o interesse corporativo miúdo, mais especificamente o salário, que Bolsonaro fez sua carreira. Então, a relação entre Bolsonaro e o militar é absolutamente completa. Do ponto de vista hoje a articulação da defesa para a defesa da candidatura Bolsonaro, ela surgiu, inclusive, entre os altos escalões, seja da Marinha ou do Exército. Já aí, no mesmo processo em que se desenvolvia o impeachment, né? E, posteriormente, o governo Temer. Os militares articularam reuniões de apoio a Bolsonaro antes que ele fosse visto como uma candidatura viável. Desculpe. Então, foram fundamentais. Não, é inimaginável nós analisarmos o presidente Bolsonaro sem essa intercessão, esse apoio, esse respaldo firme, né, dos militares que viam nessa figura estranha uma oportunidade de derrotar a esquerda. Então, se a pergunta é qual o papel dos militares na eleição de Bolsonaro, eu diria uma grande responsabilidade. Sem as corporações militares, Bolsonaro seria um nada político. Ele não tem credenciais para o jogo político. Não é um homem articulado, ele não tem lastro intelectual, não tem a capacidade de diálogo, não tem o raciocínio, não tem postura, né, para a atuação no jogo político. Ele é o que é por conta do apoio dos militares. Obviamente que nesse processo entraram diversas outras forças que lhe garantiram o mandato. Mas, eu repito e fechando, sem o apoio militar, Bolsonaro seria um zero à esquerda. Nem sequer mandato de vereador teria no Rio de Janeiro. Acho que o Manuel trouxe um ponto importante, reforça um pouco do que eu já tenho debatido, que é a ideia de, primeiro, não tem como você separar o Bolsonaro dos militares. Essa separação, como se havendo o tempo inteiro, é equivocada. E eu queria reforçar um pouco do que vamos dizer assim, dos argumentos que eu tenho desenvolvido nos últimos tempos, está associado à seguinte questão. Além do apoio direto dos militares, a minha hipótese que eu tenho trabalhado e escrito é que o Bolsonaro também conseguiu chegar ao poder, além desse apoio dos militares, por uma questão contingencial. E que história é essa contingencial? É que, desde 2014, tá, dados os efeitos da Lava Jato,
quais são os efeitos da Lava Jato? A Lava Jato, para cumprir seus objetivos, né, foi gerando o quê? Instabilidade. Ela precisava paralisar tanto e gerar instabilidade, tanto do setor judiciário como do setor do executivo. Então, para na sua caçada contra a corrupção, ela precisava gerar instabilidade. E essa geração de estabilidade, como a gente até, eu e o Bicalho costumamos apelidar de balançar o barco, isso gerava um efeito de que as instituições iam perdendo credibilidade. E se as instituições iam perdendo credibilidade, elas iam perdendo capacidade de coordenar o comportamento dos indivíduos, dos atores. Então, primeiro, você deslegitima o executivo, depois você deslegitima o sistema político, que é o efeito Joesley. Eu acho que é dado pouca relevância à discussão do efeito Joesley, porque vai implodir o sistema político, ou seja, todo o sistema político é corrupto, e o Bolsonaro aparece como esse salvador, ou seja, o fora do sistema, o antissistêmico, né? Enquanto estratégia. Você implode e vai tornando cada vez mais sem credibilidade o judiciário, o Supremo. E aí, se você observar, a última instituição, a montanha, ou seja, as Forças Armadas, né, resolveram entrar também no jogo. Né? Para mim, o Twitter do Vilas Boas é o balançar das armas, pressionando o sistema jurídico, né, para que fosse impetrada na prisão do Lula, que naquele momento era um candidato muito forte. Então você tem, eu acho, que é primeiro uma simbiose, como o Manuel alertou muito bem, mas ao mesmo tempo a instituição se moveu fortemente em 18, e eu gosto de lembrar sempre esse evento, em novembro de 2017, o Mourão, numa entrevista na maçonaria, numa fala na maçonaria, vai evocar o artigo 142, né? Inclusive dizendo que o estado de desordem era tão grande que era possível a intervenção militar, mesmo que nenhum poder convocasse isso, ao ponto que o Vilas Boas depois vai reforçar a posição do Mourão no programa do Bial da Rede Globo, inclusive dizendo que o Mourão era um bom soldado. É evidente que o Mourão aí tensionou, mas me parece, e aí talvez o Manuel possa até deixar isso mais claro, mas que naquele momento a tensão era tão grande e que me parece que as forças e o alto comando tinham sim intenções de intervenção caso, né, não fosse eleito seu candidato. O quanto isso tensionou dentro das Forças Armadas, e aí acho que o Manuel foi muito claro, assim, é um combate contra a esquerda. Eu não sei, Manuel, e aí talvez até pensar sobre isso, assim, que esquerda é essa que eles enxergam? Né? Que comunismo é esse que eles enxergam nesse momento, em que é um momento muito diferente de 64? Eu acho, Eduardo, que na análise do, entre aspas, retorno do militar à política, a gente já tem trocado ideias sobre isso ao longo do todo o ano passado, eu queria assinalar o seguinte, a gente pode juntar aí diversos fatores, diversas explicações importantes. Obviamente que não é a partir de um determinado ano, digamos, do governo Dilma, a eleição de Dilma Rousseff, que o jogo começa. O jogo é bem anterior, né? Os colegas que estudam os militares salientam, por exemplo, a insatisfação relativamente à Comissão da Verdade. Outros falam acerca da vontade dos militares de participar do governo, de ganhar cargos. Outros mencionam a importância dessa animação que eles tiveram a partir da missão no Haiti. O retorno ao Haiti foi de elementos dispostos a atuar politicamente. Eu começaria, eu não descarto nenhuma dessas explicações, todas são relevantes, mas eu insistiria que há uma que precede a todas, é que os militares, eles jamais podem ser analisados à revelia do jogo de forças no mundo, das jogadas internacionais. E está claro, já há bastante tempo, que
há um processo de de tensão crescente pela mudança da ordem mundial. Havia que se fazer uma escolha nessa matéria. E isso se exprimia, por exemplo, nos programas estratégicos, nas opções dos programas estratégicos montados no governo Lula e no governo Dilma, e a tendência do Brasil de incentivar, de puxar, de liderar essa unidade sul-americana que não alegrava o principal fornecedor e orientador técnico e intelectual, do ponto de vista profissional, das Forças Armadas Brasileiras, que são os militares norte-americanos. Isso não entrava facilmente. Os militares se viram na frente de um dilema: de que lado entrar nessa grande disputa mundial? Eles jamais se conceberam, hoje a gente pode dizer isso com tranquilidade, há pouco tempo atrás eu não diria, mas eles não se conceberam dentro de uma política autônoma, política externa autônoma. Isso afeta sobremaneira os seus equipamentos, seu armamento, os seus esquemas estratégicos, as suas relações, as suas profissões, eu diria, inclusive. O seu preparo, o próprio preparo. Nós tínhamos a oportunidade de ter, em primeiro lugar, desenvolvido uma tecnologia própria, uma capacidade própria, produção própria de armamento. Isso não foi levado a cabo com determinação, com eficácia. Nós não conseguimos. O Brasil não conseguiu, e não sei se os militares se empenhavam ou estavam realmente interessados nisso. Ganhar autonomia em armas e equipamentos. E depois abriu-se essa disputa. Se trata de uma disputa muito clara de fornecimento de armas desde o século XIX, quando a indústria de armamento ganhou sofisticação. Há uma disputa entre os fornecedores. O produtor de armamento que consegue bons clientes, ele se reforça, ele se financia, ele financia sua pesquisa, financia sua produção. Então, esse mercado é fundamental, é um mercado que está em disputa. Isso não ganha as manchetes, mas é um mercado, é uma luta feroz por esse mercado. A significação desse mercado tem um peso extraordinário. Isso derruba governos, isso compra imprensa, se compra parlamento, isso é uma luta multifacetária, né? É uma luta política, ideológica e econômica. Os Estados Unidos não interessava que o Brasil fosse autônomo no lançamento de foguetes, na construção de foguetes, né? Fosse autônomo no nuclear, na área do nuclear, do armamento nuclear, ganhasse efetivamente capacidade de produzir seus aviões e negociar e disputar com eles os aviões, o mercado de aviação. Então, esse dado de uma opção das Forças Armadas pela aliança com os Estados Unidos, pelo alinhamento com os Estados Unidos, isso ficou particularmente claro no discurso de posse do comandante da Marinha. Poucos observaram isso, mas ele foi o único dos 3 comandantes a dizer claramente: nós vamos continuar com os nossos velhos aliados. E isso significava o quê? Descarte da opção chinesa como parceira na produção de armamento e dos russos também. Lamentavelmente, o atrelamento
aos Estados Unidos foi definido, foi consagrado, depois de uma luta insana, com a eleição e a posse do Bolsonaro. A gente pode, voltando ao começo, juntar muitos elementos explicativos entre aspas, do retorno do militar à política. Mas essa opção geopolítica é a primeira e a mais abrangente. Os militares brasileiros nunca perderam suas relações com os Estados Unidos, estavam sempre alimentando isso, e durante o governo Temer, ou seja, depois do afastamento da Dilma, esses acordos se desenvolveram numa rapidez muito grande, e hoje nós estamos na situação em que estamos. O Brasil radicalmente fechado com ou alinhado com os Estados Unidos no que diz respeito à cooperação militar. Uma questão que eu gostaria de colocar para vocês dois, que deriva da primeira questão, da importância dos militares na eleição do Bolsonaro, a mudança da posição em relação a um projeto autônomo, enfim, são temas que são temas que são relevantes. Eu gostaria só de fazer uma questão para vocês, que é uma questão que se coloca a todo momento, você lê nos jornais, vê nas discussões políticas, quer dizer, qual é a capacidade de controle dos militares sobre o Bolsonaro? Muitas vezes isso é colocado, não, os militares vão tutelar, os militares vão controlar, os militares vão evitar os excessos, enfim, etc. Os militares são a racionalidade. Essa questão aparece de várias maneiras, né, na imprensa, nas discussões políticas. Então, qual é a capacidade que os militares têm, concretamente, de controlar o Bolsonaro? Olha, o Cavalão, o apelido do Bolsonaro na academia, sempre foi visto como indomável. E não me consta que tenha mudado isso. Portanto, a questão deve ser colocada talvez de uma outra maneira, que é a seguinte: qual é a discordância entre os militares e Bolsonaro? E me parece que há muita concordância, né, e discordância apenas em aspectos secundários. Há uma afinidade política e ideológica entre os militares. Se nós dissermos, se nós tomarmos em consideração de que o poder é daquele que define a política, eu acho que quem está definindo a política no Brasil são os militares, porque não consta que haja divergência em profundidade nas diretrizes. O Eduardo tem estudo que revela essa afinidade já antiga e a presença surpreendente para nós, pesquisadores. Eu não conheço nenhum colega meu poderia desconfiar que esse neoconservadorismo apontado pelo Eduardo fosse tão profundo e disseminado nas Forças Armadas. Eu tinha cá minhas desconfianças, mas eu fui surpreendido com os meus colegas. Eu fui surpreendido, eu não imaginava que essa tendência fosse tão forte. Portanto, do ponto de vista da concepção geral, de como tocar, como desenvolver o governo, eu acho que a matriz é uma matriz castrense, essencialmente castrense. Agora, divergências no plano da ação, sim, porque o Bolsonaro
não emenda coisa com coisa, é um sujeito atrapalhado, é um sujeito que não tem postura, né? Ele não sabe, não percebeu ainda, né, o que se trata em se falando de presidência da República. Ele não captou. Vez por outra, ele tem que dizer, eu sou o presidente. Né? O jeito que tem que lembrar esse negócio, eu fui eleito. Né? Realmente não entrou ainda na cabeça do Bolsonaro. Quantas diretrizes governamentais, é isso aí. Eu não vejo essencialmente diferença, né, para surpresa minha, entre o Bolsonaro e os militares. Manuel, o que eu enxergo, Bicalho, a minha percepção é que o Bolsonaro, em relação aos militares hoje, ele tem uma divergência em termos de forma, mas não de conteúdo. É isso. Forma associado a que tipo de estratégia eu vou adotar. Não por acaso, Defesa Net, outros vão chamar o Bolsonaro de um trotskista de direita. E, ao mesmo tempo, o que é que isso significa na linguagem, pelo menos nessa discussão? Olha, os militares não querem uma revolução, eles querem fazer uma transformação profunda planejada, como o Bolsonaro. Só que o Bolsonaro quer o quê? Uma revolução imediata. Então, eu coaduno completamente com a visão. As diferenças são secundárias, tá? E acho que o bolsonarismo, enquanto uma visão de mundo, ele está arraigado em duas dimensões. Uma, na extrema-direita norte-americana dos anos 80, e parte também associada a pensamento militar, porque vai retomar o inimigo perigoso das teorias revolucionárias de 64 associado à esquerda. Não por acaso você vai... E observe, isso em várias entrevistas dos Vilas Boas em 2018 e 2019, toda a discussão sobre o problema do politicamente correto. Se você não basta dar uma googada ou ver vídeos da extrema-direita norte-americana, o que eles chamam de marxismo cultural é igual ao politicamente correto. O Vilas Boas, para mim, tem uma entrevista simbólica, se vocês podem ir lá com o Roberto Dávila, ele vai dizer o seguinte, olha, qual é o problema do Brasil? O problema do Brasil é que ele está rachado. Nós deixamos a esquerda voltar. Ele fala isso literalmente. O que significa dizer o seguinte, quando a esquerda voltou, trouxe essa história do politicamente correto, essa história do politicamente correto racha o país, racha a unidade, depois disso não conseguimos mais fazer planejamento, trajetórias, e com isso o quê? Vivemos 30 anos de atraso. Logo, e aí para mim, a diferença da extrema-direita lá fora é que o inimigo é o imigrante, é o externo. E no nosso caso, dadas as debilidades, inclusive, das nossas Forças Armadas, o nosso inimigo é o quê? É o retorno ao inimigo da esquerda. E eu fico imaginando o seguinte, olha, se tinha algum sentido pensar em 64, hoje não tem sentido nenhum. Você criou um inimigo que não existe concretamente, mas esse inimigo é que dá sustentação. E eu fico me perguntando, e aí eu vou fazer uma provocação até para a gente debater, que é o seguinte, o quanto esse projeto Bolsonaro, militar, que está muito arraigado numa questão, né, ideológica de valores, e não tem nenhuma conexão com autonomia, com o desenvolvimentismo, com a incorporação do andar de baixo, tem sustentabilidade no médio prazo. Acho que é um ponto que a gente pode provocar, porque assim, eles têm um projeto, mas é um projeto que é completamente diferente do que foi durante o regime militar, sem autonomia, com baixíssima incorporação do andar de baixo, ou seja, da incorporação da ideia de nação, de um povo sendo incorporado. Então, eu fico me perguntando a sustentabilidade desse tipo de trajetória que os militares estão fazendo no comando desse processo, que assim, é uma provocação. Se em 64 alguns o chamaram de um Bonaparte institucional, a corporação, hoje me parece que nem o Bolsonaro e nem as Forças Armadas têm um projeto para o país, ou seja, não tem condições nem de ser um Bonaparte autoritário. Mas posso fazer uma pergunta para vocês? Claro. Quer dizer, esse projeto, digamos assim, há uma grande convergência em torno de um projeto, que é aquele projeto que é de derrotar o PT, derrotar o Lula. A minha pergunta é o seguinte, quer dizer, por que os militares, todo mundo várias vezes se coloca essa questão, quer dizer, os militares receberam recursos, transferências de recursos durante a época do governo Lula, quer dizer, eles não ficaram no sereno em termos de orçamento, etc., a Marinha,
aeronáutica, os caças, o submarino nuclear. Mas por que os militares têm essas restrições e que chega a quase ao ódio ao Lula e ao PT, Manuel? Eu acho que essa coisa vem de muito longe. O militar, em qualquer canto do mundo, ele é essencialmente conservador. Ou seja, ele objetiva a estabilidade, a ordem. Ele quer a ordem. E o que nós vivíamos era um processo de tentativa de uma nova ordem. O que eram os programas sociais? A luta pela superação do legado colonial, por exemplo. Eu chamo isso os preconceitos, as condições de vida dos afrodescendentes, né? Essa marginalização da pobreza no Brasil. Então, se tratava de um esforço de mudança, e isso não era compatível com essa mentalidade conservadora. Havia uma série há uma série de processos libertários no Brasil, por exemplo. Eu mencionaria essa altivez da mulher, o reconhecimento dos direitos, né? Da importância da mulher, das opções de gênero, enfim, das afirmações, né? A liberdade de gênero. E há também uma questão de extrema relevância, que é relativamente aos índios, associado ao problema da Amazônia. E, nesse sentido, aí, o militar é essencialmente um representante da mentalidade colonial. O militar vê o índio como um estorvo, e a preservação da Amazônia, que está associada à preservação e o respeito ao índio, é absolutamente inadmissível, não entra na cabeça. Tanto é que o Vilas Boas, que o Eduardo mencionou, ele, assim como todos, né, persistentemente ele mencionava histórias escabrosas de penetração de ONGs que estavam atuando na Amazônia, o perigo, nós vamos perder a Amazônia, perder a Amazônia. Essa era, digamos assim, uma inadmissível para eles. Agora, o que se tratava efetivamente era de fazer concessões à exploração da Amazônia, a qual os militares, inclusive, têm histórico. Ao longo da ditadura militar, é que nós tivemos as grandes penetrações e a devastação, o início da devastação efetiva da Amazônia. Então, o Brasil estava num processo de afirmação de soberania. Por exemplo, um dos destaques do governo Lula foi a nossa diplomacia, a nossa política externa, liderada pelo Celso Amorim. Ora, aquilo era insuportável, aquilo não batia. Como nós sabemos, a política externa é profundamente associada ao que você quer fazer internamente no país. Não há dissociação entre política externa e política interna, porque as alianças que se faz no plano externo, elas se revertem na estrutura da economia, nas estruturas sociais, na proteção da sociedade, etc. Hoje o mundo é extremamente interligado em todos esses domínios da atuação pública. E a opção estava tomada, que era, voltando ao que eu já mencionei, era uma opção de atrelamento. Eu não imaginava que os militares, sinceramente, foi uma surpresa. Eu sabia que eles eram reacionários, conservadores, mas eu sempre acreditei que havia algum amor ao Brasil, algum amor, alguma empatia com a sociedade brasileira. Não há. E foi preciso o coronavírus para que isso ficasse efetivado.
o presidente se apresenta e é reconhecido mundialmente como um genocida, e os militares persistem no governo, quando não orientando o governo. Então, é muito pouco amor, muito pouco carinho, muito pouco respeito à sociedade nacional brasileira. Eu fui torturado durante a ditadura, em 1971, quando eu fui preso, eu tinha 21 anos. E um dos meus torturadores, em certa ocasião, me chamou de traidor da pátria, pelo fato de eu ter feito o curso de preparação de oficial da reserva, o CPOR. Então, portanto, eu tinha a patente de tenente, né, da reserva, R2, e o sujeito me batia e dizia: você é um traidor, né? Traidor da pátria. E essa ideia de traição à pátria, por conta de alguém que queria uma mudança de regime militar, que não admitia a ditadura militar, explica bem a sua concepção de pátria. O patriotismo deles é um patriotismo conveniente aos interesses da Força Armada, não é ao que interessa ao conjunto da sociedade. E se você for analisar a forma como os militares leem a história do Brasil, eles atuaram permanentemente contra movimentos sociais, inclusive com uma ferocidade muito grande, desde o início do Império até ao longo de toda a República, com grandes embarques, grandes carnificinas, e sempre em nome da pátria. Era batendo no povo em nome da pátria, matando gente, assassinando em nome da pátria. E agora, apoiando o Bolsonaro em nome da pátria. Na verdade, é em nome do interesse corporativo que eles se movem. E esse interesse corporativo está, por acaso, profundamente associado ao interesse da potência hegemônica. Essa é uma questão que, já encaminhando para o final do nosso programa, que eu gostaria de colocar para vocês, inclusive a partir das questões colocadas pelo Manuel, pelo Eduardo, é o seguinte, né? Os militares surgem como os grandes fiadores do governo Bolsonaro. No entanto, você não observa um plano ou algum projeto que seja capaz de ser um projeto estruturante, como você observou lá nos anos 60, nos anos 70, a ideia da... Você observava uma doutrina que tinha uma capacidade de estruturar, baseado no nacional desenvolvimentismo, etc., coisas que a gente já conhece. O que eu queria perguntar para vocês concretamente é o seguinte: até onde vai o apoio dos militares ao Bolsonaro? Hoje existe uma pressão, uma campanha enorme, tem a mídia, tem parte da sociedade civil, enfim, as pressões são muito grandes e sempre surge, os militares são os fiadores. Os militares vão até o final com Bolsonaro? Essa que é a pergunta. Ou desembarcam antes? Por que desembarcariam? Como desembarcam? Enfim, então, pedindo a vocês para fazer um pouco de olhando um pouco para o futuro, não é futuro, né? Futuro imediato, o que vocês estão esperando que vai acontecer nessa relação? Basicamente, não com o governo Bolsonaro, mas essa relação entre os militares e o Bolsonaro. Manuel, por favor. Bolsonaro é instrumento. Bolsonaro é um instrumento. Era o único disponível. Foi o recurso que estava à mão. Não acredito que fiquem com Bolsonaro. Podem descartar Bolsonaro assim que ele deixar de ser útil. Bolsonaro tem respaldo popular. E o militar jamais age sem algum respaldo forte.
Bolsonaro tem um respaldo popular. Aí, entre os evangélicos, os conservadores, esses grandes empresários, à medida em que a crise mostra que Bolsonaro é inconveniente, é entrave para a saída do Brasil, para a administração desse caos programado, esse caos anunciado, Bolsonaro dança. Bolsonaro é descartado. No momento, isso é impossível, isso é inviável. Inviável por quê? Porque, de um lado, ele tem apoio, pequeno, mas muito ativo, e do outro lado, a oposição não se acerta, a oposição não se conjuga, não se articula, não ganha ofensividade. E, do lado das instituições, nós temos também uma postura de oportunismo, jogando no campo digamos, dessa opção política que o país fez. O Bolsonaro já acumula crimes de responsabilidade a balde aí, já deveria ter. Se as instituições funcionassem, Bolsonaro não seria presidente. Aliás, ele não seria nem eleito, né? Porque a eleição foi, nós sabemos, né, uma coisa muito discutível, né? Agora, Bolsonaro continua com apoio. Bolsonaro faz essas loucuras todas, porque quanto mais loucura dessa ele faz, ele tem o apoio de uma parcela da sociedade, e essa parcela é muito ativa, enquanto nós temos uma esquerda paralisada, né? Uma esquerda amedrontada, desorientada, desarticulada e sem unidade. É isso que mantém Bolsonaro e o apoio dos militares ao Bolsonaro. Quando esse instrumento, Bolsonaro, ficar desinteressante, não prestar mais, ele será descartado. Mas rapidamente, sem problema, através de acordo, eu diria, de acordo de cúpula, no qual a esquerda pode até participar, mas com uma representação muito pequena. Aqueles acordões costumeiros na história do Brasil. Isso pode se verificar no curto prazo, inclusive. Por quê? Porque nós estamos diante da possibilidade, né, de uma ruptura aí da ordem social frente à pandemia. Eu estava lendo um artigo hoje de um grupo de pensamento de elite dos Estados Unidos que influencia bastante o Pentágono, né? Não quero dizer agora exatamente a fonte, mas me intrigou que esses articulistas coloquem nas avaliações que fazem, nos prognósticos que fazem sobre a crise do coronavírus, coloquem o Brasil e o México entre os países que poderão se desequilibrar e não encontrarão uma saída institucional nessa crise. Então, eu acho, voltando ao início da sua pergunta, Ronaldo, Bolsonaro é instrumento, e instrumento é descartável quando ele não presta mais. Acho que esse é um ponto que o Manuel esclarece muito, ele é instrumento, e eu vou complementar o seguinte: mesmo que ele seja trocado a partir de uma ideia de cúpula, não necessariamente significará grandes mudanças na trajetória do que está sendo feito. Você não vai ter esse desequilíbrio, você não vai ter essa sandice, mas o projeto que não incorpora o andar de baixo, a ideia de uma continuidade das reformas, porque, em parte, me parece que os militares incorporaram um liberalismo difuso, o desenvolvimentismo não existe mais, um liberalismo difuso acoplado, como o Manuel deixou muito claro, com uma lógica externa aos Estados Unidos. Então, é um projeto, mesmo sem a figura do Bolsonaro, é um projeto
a partir dos militares, instável socialmente. Acho que esse é um ponto que isso pode, sim, nessa instabilidade institucional, porque nesse projeto não incorpora o andar de baixo, não incorpora a questão distributiva e reforça uma trajetória atual em que esses setores dominantes, os homens do dinheiro, estão muito mais preocupados em resolver o seu problema no curto prazo, ou seja, quem vai perder com a crise ou deixar de perder o mínimo possível, tá? E muito pouco preocupado, né, com a ideia de nação, com a ideia de corporação do andar de baixo. Eu acho que me parece, e acho que o Manuel deixa isso para a gente muito claro, é como a corporação militar, que tanto criticou a elite econômica lá desde a República Velha até hoje, ela tem adotado uma postura corporativa muito mais preocupada com seus interesses do que construir uma ideia de nação. Então, assim, é um cenário de muita instabilidade que o Bolsonaro, enquanto instrumento, pode cair, mas, e aqui eu quero alertar isso, o Bolsonaro não é a causa da crise. O Bolsonaro é a infecção oportunista que se apropriou de um corpo doente, que é o Brasil. Esse corpo doente que não tem elite econômica, elite política, elite intelectual, elite militar, que pensa em um projeto de país. Eu acho que essa é a nossa grande crise e o coronavírus deixa isso explícito, deixa isso latente e, como o Manuel muito alertou, deixa isso latente com riscos sociais profundos. Então, acho que o cuidado que eu queria alertar é que a saída do Bolsonaro não significa mudança de projeto. O que muda é as formas operacionais de implementar esse projeto, que não é incorporador, que me parece que vai gerar enorme instabilidade institucional. É isso aí, eu só teria uma curiosidade, uma observação curiosa. As palavras que você usou agora, fazendo alusão à biologia, me lembrou Manuel Bonfim, aquele autor do início do século XX, né? A infecção. Ele, digamos assim, o sintoma, é o sintoma de uma doença, Bolsonaro. Mas a doença mais grave mesmo, a doença efetiva, é uma corrupção relativamente aos instrumentos de força do Estado, que deveriam cumprir finalidades, não finalidades de disputa do jogo político, né, mas que foi distorcida para assumir efetivamente o mando e o governo. Aí está a doença. O militar, eu não gosto de usar a palavra, mas, enfim, o militarismo, na ausência de uma outra expressão mais consagrada e mais correta, o militarismo é um mal na vida política brasileira. E, desgraçadamente, ele contamina, inclusive, setores democráticos, que talvez torçam, Eduardo, por uma retirada de cena do Bolsonaro e a entrada de cena do general Quatro Estrelas, que tem um posto que não galgou por mérito próprio, mérito eleitoral, mas que andou no cavalinho Bolsonaro, aliás, no cavalão, como é o apelido dele. Então, nós temos esse quadro aí. Quem afasta a possibilidade de Bolsonaro ser descartado rapidamente, à medida em que não responda mais ao controle social diante de uma crise tão larga e profunda, e tenhamos um Mourão na presidência para executar, como o Eduardo bem falou, o mesmo plano de uma forma mais racional, mais eficaz. Aí nós estamos em pleno dilema da preservação da democracia brasileira. Bom, eu gostaria de agradecer muito ao Manuel, ao Eduardo, por essa conversa bastante esclarecedora sobre um tema que é muito importante
e também um tema que a gente sabe, um tema também muito delicado. Enfim, não é um tema fácil, né, esse tema. Mas acho que vocês trouxeram esclarecimento para aquelas pessoas que nos acompanham no canal do IES sobre esse tema, que é um tema que nós voltaremos a ele, porque é um tema fundamental dentro da discussão da crise. Então, para terminar, muito obrigado ao Manuel, que perdeu um pouco da sua tarde para ficar aqui conversando com a gente. Obrigado ao Eduardo e nós nos vemos no próximo programa do seu canal do Instituto de Economia da UFRJ. Senhores, muito obrigado. Muito obrigado, Manuel. Muito obrigado, Dudu. Nos vemos numa próxima oportunidade discutindo esse tema.